eu tenho que estar pronto para ficar 10 anos com a empresa. Mas meu sonho de consumo é que amanhã bata o valor justo, a TIR do investimento fica maravilhosa. Grande Camilo Marcantônio, Roberto Esteves. De antemão, eu já queria pedir desculpas ao Camilo, o nome foi errado ali, não foi Camilo Antonino ali, a gente acabou não deu para trocar ali, mas, cara, desculpa. Quero dar boa tarde a vocês dois. Cara, é um grande prazer tê-los aqui. A gente vai falar muita coisa hoje, vai falar um pouco sobre a retrospectiva de 2023, perspectivas futuras, vai ser bem legal. Então, eu queria dar boa tarde, Roberto. Beleza? Tudo bem, Roberto? Tudo bom? Como é que tá, Rafa? Beleza, cara. Grande prazer ter você aqui. Camilo, boa tarde. Boa tarde, Zatar. Boa tarde, Daniel, Roberto. Prazer estar aqui com vocês. Boa. Vai ser uma verdadeira aula hoje. Eu vou passar uma introdução bem rapidinha, como sempre, para a galera, né? 2 fundos de ações que a gente admira bastante, né? São destaques não só dos últimos anos, mas como de vários anos anteriores, né? A Guepardo ali, fundada em 2004, eu acho que era clube, né? Antes ainda, em 2001, rendeu cerca de 22% ao ano nesse período todo, multiplicou o capital por 85 vezes, né? Quem investiu lá no iníciozão lá, 12 mil reais, mais ou menos, tem R$1 milhão hoje, impressionante essa consistência do fundo. A Charles River, fundada em 2011, rendeu 1.055% no período, a 115% do Ibovespa no mesmo período. Então, são 2 gestoras com um histórico bem relevante. A gente vai aprender muito aqui. A gente convocou aqui, né, Dani, Bebeto e Romário aqui para esse nosso segundo painel. Então, mais uma vez, quero agradecer a vocês. E eu queria falar já nesse início, importante a gente falar sobre filosofia de investimentos de ambas as casas. É sempre bom contextualizar no início. Então, eu vou começar com o mais antigo ali, que é o Roberto Esteves da Guepardo, falar um pouquinho da filosofia da Guepardo e, cara, qual o segredo para espancar tanta rentabilidade em tanto tempo, né, Roberto? Boa tarde mais uma vez. De novo, né? Obrigado pela oportunidade. E eu acho que você escolheu também uma casa muito semelhante de filosofia nossa. Então vai ser quase um bate-bola combinado entre eu e o Camilo, porque a filosofia de investimento é muito parecida. E pelo que eu vi do histórico também, é uma das poucas casas que nem a gente que não caiu no papel de growth, conseguiu sobreviver esses 3 anos aí, que separou bastante as gestoras de valor das gestoras que se chamavam de valor, né? Então, fico feliz de poder dividir esse painel aí com o Camilo. Acho que o grande segredo é a disciplina. É isso que separa, é isso que permite que você consiga ter uma consistência tão de longo prazo, né? Porque quando você tem uma consciência de curto prazo, tem um quê de aleatório, você pode pegar vamos dizer, um vento a favor, mas você tem que nem a gente, 22 anos, ou que nem o próprio pessoal da Charles, aí 12, 13 anos de história com consistência, aí que realmente separa, né? E a filosofia de olhar o qualitativo com muita profundidade, de realmente se ver como sócio da empresa, né? Óbvio que a gente quer que os investimentos vão o mais rápido possível para o valor justo, porque aí a TIR, né, a taxa interna de retorno, fica maravilhosa. Mas eu tenho que estar pronto para ficar 10 anos com a empresa. Então, você começar o trabalho já se
predispondo a ficar 10 anos com a empresa, e aí se rapidamente for por valor justo, é um bônus que você ganhou, né? Acho que isso é muito importante. E olhar esse tipo de empresa que realmente você tem certeza que daqui a 10 anos vai estar viva. Isso dá uma tranquilidade ímpar para mim e para os meus sócios, né? Eu entrei na gestora em 2009, então eu estou há 14 anos, mas que nem você falou, né? A gestora começou em 2004, só começou como clube de investimento lá em 2001, né? E só para te corrigir, a gente não multiplicou por 85, tá? Já tem 91 vezes o capital desde o início. Aí, esse mês aí de novembro foi um mês muito bom para a gente também. Fantástico, fantástico. Parabéns. Camilo, se puder falar também um pouquinho sobre a filosofia da Charles River. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Então, o Roberto falou, a gente tem muitos pontos em comum, então vou tentar não repetir tanto, mas é isso daí. Assim, primeiro, acho que tem uma coisa que não é nem filosofia, vamos dizer, de investimento. Acho que é mais filosofia geral, um pouco de processo de eficiência. Acho que você tem que ter uma forma de fazer as coisas, uma filosofia, uma lógica geral na vida, e depois tem que ter disciplina para fazer aquele negócio treinar. Quando a gente vê alguém, um atleta numa Olimpíada batendo um recorde mundial em 9 segundos, o cara tem provavelmente 20 anos treinando para fazer aquilo. Então, essa tem uma lógica, ter processo, ter disciplina e fazer bem feito. A filosofia de investimentos da gente é o Value Investing, que é tão simples de explicar quanto comprar coisas abaixo daquilo que a gente acredita que seja o valor. A complexidade, aí a gente pode discutir bastante aqui, conversar bastante, são duas casas que seguem isso, então a gente vai ter visões aqui, mas a complexidade está em executar. Então, o que a gente tenta fazer? Olhar para empresas, entender as empresas no valor delas de perpetuidade, de longuíssimo prazo. Então, para isso, a gente tem que olhar para frente, a gente não tem que olhar para 1, 2 anos, mas tem que olhar para 10, 20 anos. Na grande maioria das empresas, próximo 1 a 2 anos representa 10% do valor delas, ou menos, talvez. Então, é irrelevante? Não, não é. É muito importante? Não, em geral não é. Então, o que a gente está olhando? Está entendendo as dinâmicas de curto, mas especialmente de médio e longo prazo das empresas que a gente está investindo, está avaliando elas de forma conservadora e está comprando elas com preços descontados. O que significa? Que significa que se a gente não fizer o nosso trabalho errado, na grande maioria das vezes, ou pelo menos todas as vezes que a gente tiver certo, a gente, mesmo que o mercado não fosse, o preço não convergisse para o valor que a gente acredita que a gente tem, a gente poderia carregar elas para sempre e a gente teria um retorno com elas maior do que o custo de capital, ou seja, o retorno delas seria bom, em outras palavras. Como o Roberto bem falou, não é que a gente acha ruim quando o preço chega no valor, isso faz o retorno ser ainda maior. E quando o preço vai na direção contrária do valor, ou seja, você acredita que a empresa vale 100, você comprou a 60 e o preço caiu para 40. É ruim? Não, se você estiver certo no seu 100 é bom também. Aí você compra um pouco mais a 40 dela e o seu retorno é maior ainda em cima. Então, fundamentalmente, o que eu estou dizendo aqui? Fundamentalmente, a gente tem que estar certo no nosso processo de análise. A gente tem que estar certo que o 100 é 100 ou mais, ou seja, que a nossa análise foi bem feita. Então, a gente concentra 95% do nosso tempo nisso. E o resto é detalhe, tem que tirar o ruído da história, a gente está lá para analisar a empresa e tentar estimar conservadoramente quanto ela vale. Boa, excelente, obrigado pelas primeiras considerações. Eu acho interessante a gente falar um pouco, por mais que as casas sejam de longo prazo, né, com um histórico bastante vasto, mas sempre nesse fim de ano eu acho que a gente, todo mundo, né, tanto nas nossas vidas pessoais, quanto no empresário, né, na nossa vida, mercado financeiro, na nossa retrospectiva de negócio, a gente fala, cara, o que a gente podia ter feito de diferente em 2023? Então, essa retrospectiva, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre esse ano, né? O que vocês acharam do ano em si, do comportamento do portfólio de vocês, quais foram os desafios encontrados? Eu acho legal a gente fazer essa retrospectiva. O que você achou de 2023, Roberto? Não vamos excetuar o novembro, não. Novembro acho que foi excelente, então a gente está dentro, logo depois de um mês espetacular. Mas fala um pouco para a gente da dinâmica de 2023, até porque temos um novo governo aí, então acho legal trazer o que vocês pensam sobre isso. Claro, não, considerando e desconsiderando também novembro, honestamente a gente não tem o que reclamar de 2023 como retorno do fundo. O fundo subiu aí 40%, está subindo, né, de janeiro até agora. Aí você perguntar para a gente, né, comecinho de 2023, a gente sabia que o fundo ia subir 40% em 2023? Óbvio que não. A gente não tinha ideia. E é muito engraçado, né, porque você conversa com muita gente
e todo mundo acha que isso é um diferencial, e essa é a importância, né, de você investir com essa mentalidade de valor, é porque normalmente a hora de investir, normalmente a hora de dar o win, normalmente quando as coisas estão baratas, é quando ninguém quer renda variável. Então, eu nunca vou esquecer, eu estava no carnaval com 3 amigos, todo mundo gestor, né, de coisas diferentes, de tesouraria, sei lá o que e tal, e todo mundo ria, falava, investir em equity, você está brincando, você daí está 3,75, não faz sentido nenhum. Essa é a hora de investir em equity. Quando o juros está 3,75, quando ninguém quer investir em equity, automaticamente o negócio está barato, né? Então você pega, até março estava um ano ruim de rentabilidade, em nenhum momento a gente se puniu ou se chicoteou porque não andava, porque no final a gente olha o operacional das empresas. É só isso que importa. E se a empresa entrega, né, que nem o Camilo comentou, se o resultado está vindo, a ação ela é puxada pelo cabelo. Não tem o que fazer. Se a empresa está entregando, não vai ser, você nem vai precisar esperar muitos anos. E a gente estava vendo as empresas entregando, portfólio lindo, maravilhoso. A gente estava fazendo investimento muito grande em Allos, né, que era a antiga Allianz, que na nossa conta estava dando inflação mais 14. Então, essas horas, quando o CDI está 3,75, a bolsa ela acaba sendo um bonde perpétuo. Então, na hora que, quando você olha e fala, o juros está alto, automaticamente o PU das ações normalmente estão baixas e você tem um retorno esperado muito forte para frente. Então, era o que acontecia para a gente na Aliança, né, na Allos atualmente. É um negócio que a gente olhava e falava, está dando R$14. Mas a NTNB está 7, tudo bem, mas eu vou ganhar R$14. Por isso que a gente tem todo o nosso dinheiro praticamente no fundo, porque a gente quer ter um retorno muito considerável, só que de longo prazo. Eu não tinha ideia que a Allos ia subir 40% de março para cá. Mas sobe porque o juros longo acabou caindo e ela automaticamente se beneficia disso. Então, quando você faz um investimento em valor, você tem que olhar não para o ano seguinte ou para o mês seguinte, mas realmente olhar 3, 5, 10 anos. E normalmente quando você vai investir, e as melhores oportunidades, é quando está aquele céu fechado, nublado, que você não tem ideia do que vai acontecer, e essas são as melhores horas de investir. E é muito difícil para a pessoa física conseguir fazer isso, porque ela olha e fala, mas eu vou investir nessa certeza? É essa a hora de investir. E quando está tudo bom, maravilhoso, é a hora de você ir baixando a vela. A gente automaticamente faz isso, né? A gente vai fazendo caixa quando não tem o que comprar, e quando tem o que comprar, a gente está com caixa zerado, porque a gente nunca resgatou do fundo. Então, o fundo para a gente é a nossa aposentadoria, né? É o que a gente vê como investimento de longuíssimo prazo. Então, a gente não tinha ideia como é que ia ser. 2023 acabou sendo maravilhoso. Você tem muito ruído de política? Tem. A gente não gosta de empresa estatal, né? Principalmente pós a eleição, a gente bloqueou no nosso modelo qualitativo empresas estatais. Quer dizer que elas estão caras? Não, é porque qualitativamente eu não quero investir. Antes de ver se está barato ou está caro, eu quero saber se eu quero ser sócio ou não de longo prazo. Esse é o primeiro trabalho que a gente faz. O que a gente vai para 2024? Tão nebuloso quanto 2023. Eu quero estar em empresas excelentes, bem geridas, bem tocadas, e que eu sei que os caras vão se reinventar, os caras vão repassar preço se tiver inflação, os caras vão se aproveitar de mercados que a gente às vezes não está nem olhando. Essa maravilha de comprar empresa boa, entendeu? É você poder dormir tranquilo e não ter que chutar o macro ou ter que achar alguma coisa do futuro. Então, o termômetro para ver se a bolsa está barata é no bloco de carnaval, né, Roberto? Muito bom, gostei. Eu já imaginava. É exatamente isso. Boa. Camila, fala para a gente um pouquinho de retrospectiva de 2023, e as pessoas estão falando até que agora poderia ser até uma pauta para daqui a pouco, mas ainda tem oportunidade da bolsa. Está respondendo, não sei se o Dani está percebendo isso, mas toda hora vem pergunta. Ainda é hora. Agora, depois que subiu em novembro, né, que os fundos dispararam, aí todo mundo agora quer investir. Sempre a mesma coisa. Como ainda tem oportunidade, não sei o quê. Então, acho legal você falar um pouquinho sobre a retrospectiva e sobre agora como é que a gente está, a questão de governo, enfim. Perfeito. Então, retrospectiva, felizmente, tem sido um ano bastante bom para a gente também. Estamos sendo em situações de normalidade, porque o ano não terminou, mas eu não sei que aconteça algo totalmente fora do nosso radar. Vai ser o 8º ano consecutivo com rendimentos positivos. O menor rendimento desses 8 anos foi 14%. Não é nenhuma promessa isso. É muito provável, a gente quer ter uma história de várias décadas para frente, e é muito provável, certo, se a gente tiver essa história, quase certa, essa história de décadas para frente, que vão ter anos negativos. Mas, obviamente, a gente fica muito orgulhoso aí de estar completando o 8º ano consecutivo de rendimentos positivos. E aproveitando para falar um pouco essa questão de função de reação, né? Como é que você reage quando as coisas sobem e caem? Essa é, para mim, uma das principais
questões para você ter sucesso nos investimentos, não só em ação. Como é que você reage quando essas coisas acontecem? Vou dar um exemplo concreto do nosso fundo. Ano passado foi um ano muito bom para a gente também, infelizmente. E a gente teve 16, se eu não falo o número, 16 ações que contribuíram positivamente para o nosso fundo, e a gente teve somente uma que contribuiu negativamente, que caiu. E eu até falei no ano passado, conversou, que foi Hidrovias do Brasil. Falaram, pô, então esse foi o seu erro do ano? Eu falei, olha, pode ser que tenha sido, mas a gente não entende como erro, a gente entende só que caiu. Esse ano, ela foi uma das 2 maiores contribuições do nosso fundo. Nem é mais uma posição da gente já, ela subiu e caiu. Essa ação estava sendo vendida no início de janeiro, fevereiro, ali abaixo de R$2, chegou a perto de acima de R$4,50 e R$5. Contribuiu muito. Como é que você reage quando as coisas caem? Eu usei o caso micro da Hidrovias, mas naturalmente você pode estender isso para o caso macro. Quando a bolsa cai muito, o que você faz? Você compra ou você vende? E quando sobe, o que você faz? Aí você fica desesperado para correr atrás ou não? Então, para a gente foi, ano muito bom, felizmente. A gente está aí, acho que rendimento até perto aí dos 27% no ano, até sexta-feira. Maiores contribuições, então, Hidrovias foi uma grande contribuição, era uma posição grande no início do ano. Petrobras foi outra grande posição, uma posição grande no início do ano, a gente ainda tem, mas hoje é uma posição marginal. Então, essas foram as 2 grandes contribuidoras, mas, de novo, a gente vem, felizmente, com um ano em que a gente tem muito mais contribuições positivas do que negativa. Aquela história, aquela velha máxima de que a primeira maneira de ganhar dinheiro é não perder dinheiro, ela é super importante. No curto prazo, você vai ter negativos, felizmente a gente não tem tido, mas se você pensa isso no longo prazo, você não errar fundamentalmente em grandes posições, só entender posições que você tem, possivelmente, pela nossa visão, maior principal questão aí de sucesso. Quando olha para frente, se tem oportunidades, bolsa sempre tem. Perguntar se depois de novembro ela tem mais ou menos oportunidades, tem que ser realista, tem menos. Sempre depois que sobe muito, tem menos do que tinha antes. Então, é natural que tenha. Mas a gente continua vendo o nosso portfólio com oportunidades muito boas. A gente já começado o ano com essas posições grandes. Tinha 2 outras posições bastante grandes que a gente tinha, que era Tupi Brasil Agro. Continuam no nosso portfólio aí, a gente continua achando grandes oportunidades. E acho que vou deixar algumas outras aí para a gente falar mais para frente, talvez mais especificamente. Mas sempre tem, e de certa forma, algumas das coisas que subiram também, acho que tem uma parte que é diminuição de oportunidade, mas outras coisas que subiram também, quando tem esses movimentos muito rápidos, são funções de fluxo e nem necessariamente são sempre as ações mais baratas. Muitas vezes são muito fluxo entrando muito rápido, leva a um certo desordenamento. Então, nossa visão é que ainda tem coisas baratas, muitas coisas para longo e baratas, e não é o nosso negócio principal, mas acho que o pessoal que gosta de fazer short também deve ter ganhado algumas oportunidades aí em novembro. Talvez deve ter aparecido aí mais, deve estar mais divertido para eles também. Boa, Dani. Quer fazer uma, Dani? Cara, eu acho que vale a pena o Roberto falar primeiro se tem alguma oportunidade também, né? Porque aí se passou para o Camilo, vale a pena ele falar também. Ainda tem oportunidade ou depois agora de novembro a tendência é a bolsa cair ou ficar um pouco de lado por um tempo, Roberto? É difícil dizer, né, como é que vai ser o curto prazo da bolsa, mas oportunidade tem. A conta mais fácil de você ver se a gente acha que tem oportunidade ou não, Daniel, qual a nossa posição de caixa, né? Então você pega... Exato, que nem o Camilo bem pontuou, não é que tudo subiu no mesmo tamanho, ou, por exemplo, eu tive empresas nossas que subiram, mas porque o resultado da empresa do terceiro tri veio maravilhoso e o nosso target subiu muito. Então, o melhor dos mundos, a ação está subindo, né? Então, vamos dizer, o preço da empresa está subindo, só que o preço justo também está subindo, então o desconto do valor justo ficou mais ou menos igual. Mas sempre a gente os ativos que acabam subindo mais e vamos dizer, esse potencial de valorização, né, do preço para o preço justo vai diminuindo, a gente vai automaticamente fazendo caixa. Então, você pega hoje, a gente está com 8% de caixa. No final de outubro, a gente estava com 1,5% de caixa. A gente fez muito caixa em novembro, então isso que a gente fala que a gente automaticamente vai fazendo para o cliente. Só que não no portfólio como um todo, em algumas empresas específicas que a gente julga que estão chegando mais próximos do valor justo. Se você pegar um dia antes da pandemia, a gente tinha 22 de caixa. Porque não tinha o que comprar, porque estava aquela euforia, porque todo mundo queria investir em bolsa. Pior momento da pandemia, a gente estava com caixa zero. Então, se você pegar de 2020 para cá, eu já fui de caixa zero para 22% de caixa, para caixa zero, para 10% de caixa lá no meio de 2021, para caixa zero,
para perto de 6% de caixa, mais ou menos em setembro agora de 23%, para praticamente caixa zero de novo, e agora de novo caixa de 8%. Então, né, eu acho que o Camilo também compactou com a minha visão, né, com a visão da Guepardo. Quanto mais volatilidade, melhor. Se você sabe o que você está fazendo, o melhor dos mundos é o ativo para o valor justo, derreter, e para o valor justo, derreter, que você consegue, dentro da mesma empresa, gerar um alfa muito importante. Então, essa disciplina que normalmente a pessoa física não tem, porque, né, que nem você comentou, Nigri, agora todo mundo quer investir em bolsa, agora todo mundo fica animado, a hora que a gente devagarzinho está, vamos dizer, baixando a vela, quer dizer que não tem oportunidade? Tem, senão a gente não estaria com 8 de caixa, estaria com 33 de caixa no fundo. Tem muitas oportunidades. Óbvio que um pouco menos do que no final de outubro. Mas não adianta a pessoa querer acertar o melhor momento. É muito que a gente fala para os investidores. O sonho de consumo é o investidor que aplica todo mês. Eu prefiro que o cara aplique muito menos, mas vá todo mês botando dinheiro no fundo, do que o cara que dá o all-in, né, põe todo o dinheiro, aí no mês seguinte cai, o cara já panica, vai embora. Esse cara só perde dinheiro, infelizmente. Então tem sim oportunidades, né? A gente tem várias coisas no fundo e tem ativos novos que entraram nesses últimos 2 meses, que a gente está vendo uma oportunidade maravilhosa, e temos que esperar. Não dá para saber quando que vai subir. Tem que ir colecionando ação, é isso que a gente faz. Quanto é que está o caixa da Charles River agora, Camilo? Só por curiosidade. O caixa? Então, agora é a mesma lógica aí. Eu tô até... O único problema de vocês colocarem a gente falando aqui é que é muito parecido em algumas coisas. Então, tem algumas lógicas que são muito parecidas. Então, a lógica do caixa é a mesma. A gente entrou na pandemia também, quando a Bolsa estava lá naquele pré-pandemia, a gente estava com 70 e poucos % de alocação também, então 20 e tantos de caixa. Aí, em março, a gente até fez uma coisa que para a gente é raríssima. A gente ficou 10% alavancado quando a Bolsa bateu 60 mil pontos por uma semana. Também, porque aí também já subiu tudo de volta, a gente voltou para zero. Então, muito parecida essa história. A gente está com um pouquinho mais de 15% de caixa, o que é um pouco acima da nossa média, que é um indicador de que a Bolsa, para a gente, está ali, ok. Obviamente não está tão barato que nem estava antes, mas as oportunidades estão lá. O modo contrário de ver isso, a gente está com 80 e tantos % alocado, e são oportunidades que a gente considera muito boas. Camilo, uma vez a gente conversou em um dos grandes bate-papos que a gente já teve, e você falou uma coisa que ficou na minha cabeça, até hoje fica na minha cabeça, que o principal retorno do fundo do Charles River, que é espetacular ao longo dos últimos tempos, não é exatamente nas altas, mas sim porque você cai muito menos nas quedas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quer dizer, para você é mais importante cair menos do que exatamente ficar conseguindo muito alfa nas altas. Pelo menos isso ficou mais ou menos na minha cabeça. Eu acho que é de ambos os fundos, inclusive, né? O Roberto, eu nunca conversei com ele, mas o Camilo, ele me mostrou, inclusive, um estudo que eles tinham interno, mostrando exatamente isso. Que nos dias que a bolsa mais caía, ele mantinha ali, o fundo não caía tanto. Não, perfeito, Daniel. É isso mesmo, o estudo a gente tem atualizado, eu não tenho o número exato, mas o número que eu vou dar agora é muito parecido com o verdadeiro, porque varia muito assim. Basicamente, o que o nosso estudo que a gente faz é olhar, desde que a gente existe há 12 anos, né? Todos os dias que a Bolsa caiu mais de 2%, como é que variou a nossa cota? E primeiro aqui, já falando, que é a pergunta que talvez fique na cabeça de ninguém, a gente nunca compra put, não tem nada de opções, não é nada disso. É uma carteira de ações que está lá, não é short. Tem aproximadamente que tinha tipo em torno de 208 dias, alguma coisa assim, que a Bolsa caiu 2% ou mais desde que a gente existe. A gente superou a Bolsa em 200 desses 208 dias e a nossa média de superação foi em torno de 2% por dia. Então, perto de 2% por dia. Então, isso incluindo até os poucos dias que a gente perdeu. Então, o que acontece? Se a gente pegar 200 dias e compuser 2% por 200, que é o mesmo número do dia, se a gente multiplicasse 2, já daria 400% de alfa. Claro que é mais que isso, né? Porque é o 2% composto, 2%, mais de 2%. Então, se a gente pega esse alfa, o Zatara até falou na abertura, que é a gente fez 1.000 e tantos % aí versus 100 e alguma coisinha da Bolsa no período, uma parte muito grande desse alfa é explicado exatamente por esses dias os dias em que deu ruim, vamos falar assim, né? Quando a Bolsa cai mais de 2%, que deu ruim. E a gente gosta muito de falar isso, até porque, obviamente, para ajudar a entender o nosso fundo, mas porque a gente acredita também
que além do retorno, isso é vamos dizer, um benefício, um fator muito positivo do fundo para quem está alocando, porque efetivamente o que você quer é diversificação, uma diversificação quando as outras coisas estão caindo, né? Quando está tudo subindo, não tem problema de ser correlacionado, não, até bom. Então, assim, a gente entende que a gente entrega, obviamente, dentro do que é viável para um fundo de ações. Então, quando a gente está dizendo que a gente supera por 2% a bolsa, não quer dizer necessariamente que a gente foi positivo nesses dias. Pode ser que a bolsa caiu 13% e a gente caiu 1%. Mas significa que a gente entregou um nível de proteção bastante razoável. A gente acredita bastante aí bom, dentro do possível, para um fundo de ações para os investidores na queda. E isso acaba explicando uma parte bem importante aí da nossa overperformance, aí, da nossa performance acima do Ibovespa, como o Daniel bem falou. Espetacular. Boa. Eu acho que é importante a gente falar, Roberto, eu já vi uma carta de vocês, da Guepardo, falando que para vocês investirem em uma empresa, ela deve ser simples de entender e difícil de imitar. Então, eu queria que você desse exemplos nesse contexto das principais empresas que vocês investiram ao longo do tempo com essas características e até, de repente, as que estão no portfólio hoje. Claro. Não, realmente, isso aí é uma coisa que a gente prioriza muito, né? A gente brinca, quando o analista começa a vir, não, veja bem, tal, e dos 8 modelos, aí um xadrez 4D, sei lá o que, ele fala, cara, tô fora, não é isso que a gente gosta de coisa simples, a gente gosta de coisa que existe há 100 anos e ninguém consegue imitar, que o cara tem vantagem competitiva, que todo mundo sabe onde o cara tem a vantagem competitiva, mas ninguém consegue copiar. Então esse é o tipo de coisa que a gente adora, esse tipo de empresa. Pô, um exemplo simples é uma Vulcabras, que nada mais é que uma empresa que faz tênis esportivo. Ela não faz nada, vamos dizer, não é uma mega empresa tecnológica, por mais que o parque de fabril dela seja, né, o mais tecnológico da América Latina, é uma empresa que faz tênis esportivo, Olímpicos, Mizuno, Under Armour, coisa sem graça, só que o cara faz com disciplina, não caiu no papinho de, vamos internacionalizar a qualquer custo, vamos sair pegando outras marcas, pagando caro em outras marcas, porque é empresa de dono, o cara não quer, ele não está atrás de fazer a ação subir no curto prazo, ele está atrás de gerar retorno de longo prazo para o investidor. Então esse é o tipo de empresa que a gente gosta. Então, uma Klabin também é muito simples, o Itaú, né, é complexo obviamente o banco, mas é muito simples de entender e a cultura dos caras para a gente é fenomenal, é isso que a gente é apaixonado no Itaú. Posso até responder, eu vi que teve uma pergunta. Na verdade, mentira, deixa eu só fazer um comentário em cima do que o Camilo falou, e que eu acho que é importante isso, né? E não tentar competir nas grandes porradas, mas sim realmente, né, se diferenciar nesses momentos de loucura, de volatilidade. Uma carta nossa que a gente replicou uma frase do Ayrton Senna, que ele fala que eu acho magnífica, que ele fala, é impossível você ultrapassar 15 carros num dia de sol. Agora, num dia de chuva é fácil. Então, o grande diferencial e o que você vê os fundos que realmente performam nesses períodos longuíssimos, não é o bam do mês ou o bam do ano, mas é o cara que vai devagarzinho, é o cara que você olha, né? Se você pega, a gente também fez um estudo desse, né? A gente pegou 2018, pegamos lá 130 fundos, top 10 do ranking do ano de 2018. Como é que os caras foram em 19, 20, 21? Do ano 19, como o cara foi em 20, 21, 22, estamos fazendo agora. Então, e mostra que, assim, os melhores do ranking do ano, normalmente você vai olhar os 3 anos seguintes e o cara está na média. Então, não é né, eu sei que a pessoa física ama ranquear, e eu até brigo muito com as plataformas, que os caras automaticamente deixam o ranking lá de 12 meses, mas aí, no final, o cara está prejudicando o investidor de longo prazo, porque você acaba sendo levado a olhar a curto prazo porque você está ranqueando por 12 meses. Afinal, então, mesmo se o Botafogo fosse campeão esse ano, quem que apostaria no Botafogo para o ano que vem, né? Mesmo se fosse campeão, né? Que a gente não... Não, Botafogo esquece, exatamente. É que eu acho que você deve torcer para eles, está na esperança, mas... Sou vascaíno, estou na esperança de sair do G4, pelo amor de Deus. Do G não, do Z, né? Z4. Do G. Teve uma pergunta interessante aqui, vou tomar até a liberdade de responder, que o Marcos Rocha perguntou, né? Quando o papel atinge o target, o que a gente faz? Perguntou para mim, na verdade, e para o Camilo também. Na verdade, assim, a gente é muito price-driven. Bateu o preço justo, a gente vai embora. Não tem, né? E a gente vê muito fundo, e a gente vê até muito brasileiro tentando meio que replicar a cabeça do Warren Buffett, né?
pegar meio que o que o Warren Buffett fala lá fora e dar Ctrl-C, Ctrl-V aqui para o Brasil. Empresa boa não vende a preço nenhum. Aqui no Brasil é muito diferente dos Estados Unidos, né? Até já entrando um pouco na apresentação anterior à nossa, né, que ele acaba falando sobre rule of laws, toda a parte importante dos Estados Unidos, lá é um país com muito menos volatilidade do que o nosso. Então aqui a gente tem um poder que lá fora não tem, que é você vai conseguir comprar empresas excelentes diversas vezes ao longo da sua vida por preços muito baratos. É um pouco diferente dos Estados Unidos. Então, você pega o próprio investimento Itaú, se você for estudar o histórico nosso aí desses 22 anos, a gente fez grandes investimentos no Itaú e desinvestimentos 6 vezes ao longo desse período. Então, em 2012, a Dilma ia dar banco público para dar crédito barato, tal, Itaú derreteu. Pô, a gente foi lá e foi entender, mas pera um pouco, não tem Basileia, os caras não conseguem dar crédito infinito. Então, o que você vai fazer? Então, falou, vou crescer menos e vou dar mais dividendo. Obviamente, o nosso target caiu um pouquinho, mas muito menos do que caiu a ação. Pô, fomos lá e montamos uma posição de 20% no fundo Itaú. Então, aí depois agora, com as fintechs também, mesma coisa. Enchemos a mão de Itaú, porque todo mundo falou que acabou o ROI dos bancos. Então, você tem várias oportunidades dentro de uma excelente empresa de conseguir comprar com muito desconto no valor justo. Então, o que eu comentei, eu tenho que estar pronto para ficar 10 anos com a empresa. Mas meu sonho de consumo é que amanhã bata o valor justo, a tira do investimento fica maravilhosa. Entendeu? Então, eu acho que é um pouco diferente do conceito inicial do Warren Buffett de, não vendo a preço nenhum. Não, bateu o valor justo, a gente vai embora. Porque a partir daí é especulação, a empresa tem que entregar mais do que você está projetando, aí vira sardinha, né? Eu tenho que achar um outro cara para vender mais caro para ele, aí você está dependendo de fluxo, aí vira especulação, não é o que a gente faz. A gente realmente quer comprar coisa muito descontada do valor justo, sentar em cima e esperar. É muito fácil o que a gente faz, o difícil é a disciplina, né? Boa. O Camilo quer comentar sobre esse contexto? Posso partir para a próxima? Mesma coisa, a gente não carrega nenhuma ação acima do valor justo. Aliás, a gente já começa a vender, diminuir antes, chegou no valor justo, a gente vai estar vendendo a última ação. Então, a gente tem as curvas de alocação, o tamanho que a gente tem numa posição é função do risco e da margem de segurança, né? A diferença entre preço e valor. A margem de segurança chegou a zero, ou seja, o preço encontrou o que a gente acredita como é o nosso valor justo conservador, a gente está vendendo a nossa última ação. Acabou. Tá fora, e se der, que nem o Roberto falou, em muitos casos a gente vai voltar. Tem empresas que a gente já teve 6, 7 vezes nela. Enalta a gente teve 6. Empresa cíclica, São Martinho, a gente já teve 6, 7 vezes também, ou várias vezes nela. E outras aí nunca batem valor justo e vão compondo ao longo do tempo, que nem Brasil Agro, que nem Tupi. As que batem o valor justo, você tem esse ganho de trazer a valor presente, o retorno futuro, achamos excelente. E fazemos isso, as que não batem a gente carrega, mas não é isso o que decide como a gente vai alocar. O que decide é ter a margem de segurança, ter um retorno que remunera o que a gente entende como risco, e quando chegou no valor justo, todo dia você está comprando o seu portfólio de novo. Então, se a gente ficar carregando uma ação que está acima do nosso valor justo, por definição, matematicamente, a gente está comprando uma ação ou seja, está mantendo no portfólio, de outra maneira é pensar que a gente não está vendendo, é como se a gente estivesse comprando, a gente está carregando uma ação no nosso portfólio que tem um retorno menor do que aquele que a gente mesmo está dizendo que deveria ter dentro do nosso cenário. Então, a gente não faz isso, o Roberto já falou, isso é especulação. Aí é pirâmide, né? É você acreditar que tem outro cara que vai comprar, pagar mais caro por ela ainda, ou seja, vai aceitar um retorno menor ainda. Quer dizer que isso não vai acontecer? Não quer, mas não é o nosso trabalho. Nosso trabalho não é ficar especulando, então vendemos. Chegou no valor justo, a gente já vendeu. Boa. Eu acho que a gente podia falar agora, a gente falou um pouco da parte qualitativa, até um pouco mais da quantitativa, mas a gente fala com muitos gestores e há um ponto em comum entre eles quando eles falam que das vezes que eles erraram na tomada de decisão e inserir uma empresa no portfólio, foi mais pela parte qualitativa do que pela quantitativa. Eu queria saber se vocês concordam que quanto mais uma gestão adquire experiência, né, vocês têm gabarito para falar disso, ela fica mais criteriosa, principalmente na parte qualitativa. Eu queria saber os aprendizados que vocês tiveram com essa questão, alguma empresa talvez que tenham decepcionado vocês nessa parte qualitativa, algum CEO, CFO, enfim. O que a empresa precisa ser ou fazer para ser aprovada qualitativamente? Aí, nesse ínterim, talvez seja interessante vocês falarem
dos erros que vocês cometeram nesse período longo aí de existência dos fundos. Fala com a gente, Roberto. Acho que o que a gente foi vendo ao longo desses 22 anos é que cada vez mais a gente foi focando no qualitativo. Empresa que não tem o qualitativo bom, esquece. É só notícia ruim, é só surpresinha. É muito o que o Camilo falou, né? Em vez do meu preço ir para o meu preço justo, normalmente o que acontece é o preço justo cai para o preço. Então, obviamente, a TIR ficou uma porcaria. É impressionante como empresa ruim, às vezes é 2% do fundo, te dá muito mais trabalho que os outros 98%. Você acaba discutindo muito mais sobre a empresa. Para a gente, assim, cada vez mais essa parte qualitativa é mais relevante, né? E um exemplo, né? Até perguntaram aqui qual foi o nosso último erro. E primeiro, o gestor que fala que não erra é mentiroso, tá, gente? Todo mundo vai errar. Obviamente, a gente quer errar com muito menos do que a gente acerta, né? O nosso tracking é mais ou menos 83% de acerto, 17% de erro. Então, e normalmente os acertos são com posições muito maiores do que os erros, né? Porque a gente não monta, por exemplo, você pega a nossa posição de Vulcabras, nossa posição de Grupo Ultra, uma Vulcabras tem 20% do fundo, não foi do dia para a noite. A gente começou a investir em Vulcabras em 2017, ela virou a maior posição em 2021. Foram 4 anos aumentando posição, criando conforto, vendo que realmente a empresa estava entregando, vendo que realmente o CAPEX, o investimento que eles fizeram fez sentido, que ia ter uma melhora de margem bruta. Então, nada é do dia para a noite. Ao mesmo tempo, no meio do caminho, você descobre alguns problemas, melhor ir embora. Então, por isso que é importante você ter um qualitativo muito claro, para não ter perigo de você cair numa armadilha de valor, ou pelo menos você reduzir muito a chance dessa armadilha de valor. Então, o que a gente via, né, por exemplo, numa Ânima, obviamente o setor é mais complicado, mas a gente estava muito confortável pela parte de medicina dela, que é uma coisa com retorno muito alto, né, com margens muito boas, mas a gente via que a empresa não tinha uma estratégia muito clara, era uma empresa que tinha uma alavancagem muito mais alta do que a gente desejava, a gente via uma dificuldade de uma geração de caixa, então a gente falou, tem tanta coisa barata, eu não tenho por que gastar tempo com isso, entendeu? Então, saiu um pouquinho abaixo do preço que a gente tinha comprado, né, ao longo de todos esses anos que a gente fez investimento, mas para a gente é isso, sentiu que o qualitativo não está entregando, o nosso stop é no qualitativo, não é por preço, né? O Camilo comentou no começo, eu tenho um negócio maravilhoso, que eu acho que vale ser, eu estou comprando por 50, se cai para 40 eu quero comprar mais, se cai para 30 eu quero dar mais all-in. Agora, uma empresa ruim, não necessariamente, eu posso ter comprado por 50, ela foi para 60, mas eu acho que qualitativamente ela é ruim, eu vou embora. Então, não tem, ou caiu para 40, eu vou embora do mesmo jeito. Então, você não pode ter amor à posição. E é mais uma coisa que eu vejo que é muito diferente da pessoa física. A pessoa física normalmente investe, o negócio cai 80%, aí vai para lixeira, vira lixão, fica lá junto com as outras amigas que ele foi comprando ao longo da vida e que nunca conseguiram performar. Essa é a diferença, acho que, de um fundo valor profissional, com analistas, com gestor, com tudo, porque foi o que o Camilo comentou, todo dia é uma decisão. Se eu estou comprado na empresa de hoje para amanhã, quer dizer que eu quero ficar comprado com essa empresa. Então quer dizer que eu gosto da empresa. E a pessoa física normalmente esconde lá, fica lá no home broker dela escondido, esconde até da mulher e dos filhos, entendeu? Então, essa que a gente tem cota diária, né? A gente não tem como esconder as coisas. Excelente. Camilo, se quiser falar um pouquinho sobre os erros também, sobre esse período, a parte qualitativa, dar um resuminho para a gente. Não, perfeito. Sim. A gente vai, assim, a gente tenta, aqui, é claro que por questão de comunicação, a gente precisa de algumas simplificações para comunicar com o público, mas aqui eu vou usar meu direito de dar uma complicadinha aqui, que é, pelo menos nessa vez, que é o seguinte, a gente tenta juntar qualitativo e quantitativo sempre, ou seja, não ter uma dissonância entre as duas coisas. Por quê? Quando a gente fala quantitativo, acho que tem algumas simplificações que são feitas, e aí não se aplica às gestoras de valor, que aqui estão falando de valor mesmo, eu não vejo isso, mas às vezes eu vejo algumas simplificações que eu entendo para uma forma de investir, mas que não é velho investing. E aí acaba tendo uma diferença muito mais clara, que é o seguinte, às vezes é chamado de quantitativo múltiplo. Às vezes assim, a empresa está barata no quantitativo porque o múltiplo está baixo, ou seja, o preço por lucro está, 6 vezes, aí está baixo. Mas o qualitativo está ruim. Para a gente, o que a gente chama de quantitativo, quando a gente diz que algo está barato, a gente acha que vale 100 e a gente está comprando por 60. Mas esse nosso 100, ele não é função de um múltiplo, ele é função de um fluxo de caixa descontado de perpetuidade. Dentro desse fluxo de caixa descontado, a gente tenta refletir todas as questões qualitativas lá dentro. Então, teoricamente, nesse 100 já deveria estar lá as decisões
com o que tem a empresa de vantagens competitivas, desvantagens. Aí agora, simplificando um pouco, mas trazendo para a realidade. Tem algumas empresas que são qualitativamente talvez tão ruins, ou seja, ela tem um posicionamento tão ruim, a gestão toma decisões tão ruins de alocação de capital, que quando você vai fazer uma avaliação dessa empresa conservadora, o número vai ser 0. Você quase pode juntar o qualitativo para o quantitativo. Vai dizer, olha, esse cara aloca capital, tem alocado tão errado, que se eu quiser ser conservador e botar a taxa que ele pode, quantidade de capital que ele pode destruir, é 0. Isso daqui para a gente é um stop, num certo sentido. Por quê? Porque a gente vai chegar num valor justo de 0, quando a gente vai fazer. Tem muitas empresas que o qualitativo delas é ok, e a gente tenta refletir isso dentro do nosso modelo. Como a gente reflete dentro do nosso modelo das empresas com qualitativo bom também. Erros ao longo da história. O erro, ele está, de certa forma, sempre no qualitativo, é um pouco tautológico, é um pouco lógico, porque se você tem um modelo de perpetuidade, né, que você está fazendo o longo prazo dela, e alguma coisa não aconteceu como você estava prevendo lá, aconteceu pior, né? Se aconteceu melhor, ótimo. Se não aconteceu pior, por natureza, o que seria um erro quantitativo, né? O erro o resultado não foi tão bom quanto, mas é porque você errou alguma coisa qualitativa. O poder de preço dela não era tão bom, a empresa alocou capital pior do que deveria, entrou um novo competidor que você não tinha previsto. Ou seja, sempre tem fundamentalmente por trás um erro qualitativo, né? Então, efetivamente, todos os nossos erros são qualitativos. Acho que erro quantitativo é só se você errar um número na planilha. Mas, efetivamente, isso daí a gente tem uns bons níveis de controle para tentar que não aconteça. Mas seria, acho que, fundamentalmente um erro quantitativo. Então, o erro sempre é qualitativo. Como o Roberto bem falou, a gente vive de acertar muito mais de errar e de escolher os riscos adequados. O erro é parte do nosso negócio. Se você tentar não errar, você não investe, na verdade. Você vai estar investindo mal. Então, vamos errar. Alguns exemplos de erro, dá um exemplo de erro de Saraiva, lá atrás. Um erro que seria considerado, como eu falei, para mim todos são qualitativos, mas foi um erro de mudança de gestão que começou a tomar decisões, ou tomou decisões que, na nossa visão, é claro, eram não as melhores possíveis. A gente tinha uma visão da gestão, mudou a gestão e a gente não conseguiu, ou não identificou no tempo adequado isso. Saímos da ação ainda bem antes, da empresa bem antes de acontecer, mas estávamos ganhando bem e saímos perdendo. Tivemos questões também, questões que a gente também não achou as melhores. E aí o que a gente fez? Foi lá, obviamente, tentar mexer o nosso processo para fazer prestar mais atenção nesses movimentos de gestão. Outra questão lá atrás também, de governança, que teve na Fertilizantes Heringer, houve questões de governança, na nossa visão, transações indiretas com partes relacionadas, que a gente não achou adequados também, e aí acabamos também tendo um resultado que poderia ter sido muito positivo, mas acabou sendo negativo até, acabamos saindo da empresa. Então, assim, e aí a questão o errar faz parte. O que na nossa visão a gente deveria fazer? E aqui tá soando um pouco, sei lá, tô falando de erros do passado, parece que eu não quero falar, mas porque são coisas que foram os erros mais simbólicos, talvez até por terem sido antes. Tem que pensar a função, como é que você reage. Estava falando função de reação, como é que uma coisa, quando a bolsa, uma ação sobe e cai, né? Você consegue comprar quando algo está caindo, quando você acredita que aquilo é bom? Ótimo, para mim isso é uma função de reação correta, como o Roberto falou. Você não consegue, você tem uma função de reação errada, na minha visão. Aqui é a função de reação em relação ao erro. Quando você erra, o que acontece? Como é que você reage? Qual é essa função de reação ao erro, né? Que ele vai existir? A nossa, obviamente, é tentar incorporar no nosso processo, para que a gente minimize a chance de que aquilo aconteça novamente. Então, depois desse caso da Saraiva, a gente instalou uma série aqui de procedimentos, processos, e dentro do nosso sistema de risco para avaliar mais detalhadamente gestão, a mesma coisa com a governança em termos da Heringer. Isso não quer dizer que isso não vai acontecer de novo, mas não tem como, mas provavelmente, se acontecer, a chance é menor de acontecer, e se acontecer, provavelmente vai acontecer com uma posição um pouco menor. Ou ela vai ter que ter uma margem de segurança tão grande, mas tão grande, que eventualmente essas coisas podem acontecer e a gente ganhar ainda assim, dentro da empresa.
Boa, perfeito. Eu aqui antes da live, eu falei com o Roberto e falei com o Camilo. Eu falei, poxa, a gente podia fazer um negócio diferente nesse nosso painel, que é o quê? Pô, são duas gestoras com histórico bastante relevante, né? 20 anos e 12, 13 anos. E eu falei, pô, Camilo, você acha interessante fazer uma pergunta para o Roberto e o Roberto fazer uma pergunta para você? Eu acho que seria uma coisa nova e legal. Então, Camilo, se você preparou, se você quiser fazer uma pergunta para o Roberto aí, um quadro novo aqui do nosso painel Ultimate Value. Eu teria, bom, admiro aí muitas coisas aí do trabalho deles, então certamente teria muitas perguntas para fazer. Eu vou fazer uma porque é um ponto que eu encaro como pra gente, aqui eu tô falando de Charles River, como dos mais difíceis. Então eu gostaria de ouvir deles, que é um trade-off importante. Muita gente se fala essa questão, pô, a bolsa tá com volatilidade, o Roberto até citou isso, a gente acha uma maravilha a bolsa com volatilidade, uma beleza, se a gente conhece os ativos, acho ótimo. A bolsa tá caindo, pô, cara, muito bom, excelente, festa, tem muita coisa barata para comprar. Em geral, os nossos momentos os maiores desafios que a gente tem é quando a bolsa sobe muito, por muito tempo, e a bolsa fica tudo sobe. E aí você tem que começar a fazer algumas escolhas. Eu já sabia aí da Guepardo, mas também o Roberto falou aqui. Eles fazem algo que a gente faz, que é ir para caixa, uma parte ali, né, aumenta a posição de caixa. Mas, além disso, você fica normalmente, né, que você, eu digo em geral, pelo menos a gente fica num trade-off aqui, que é aquele negócio. Pô, o que a gente vai fazer? Trade-off. Ou você talvez vai concentrar mais em algumas posições que você acha, né, que são ainda baratas, mas talvez você vai ficar com um tamanho maior ainda do que você gostaria delas, ou eventualmente você vai talvez investir em outras ações com risco parecido, ou talvez você vai, não sei, investir em ações com uma margem de segurança um pouco menor. É sempre um trade-off que está ali na mesa. Ou eventualmente, para vocês isso acontece menos. Queria entender como é que vocês reagem nesse momento, que eu, já antecipando para a gente, são os momentos de maior desafio para ser investidor de valor. Exatamente. É o pior do mundo. É muito engraçado como o humor da gestora ele é exatamente oposto à cotação da Bolsa. Quando a bolsa está subindo, fica um mau humor, fica todo mundo pé da vida, não tem o que comprar. Porque no final, a gente é comerciante, eu quero comprar coisa barata, eu não quero comprar coisa cara por comprar. Não estou atrás. Então, por exemplo, se não tivesse tido a pandemia, certamente a gente teria ficado para trás da bolsa, porque a gente estava fazendo caixa, continuasse subindo, a gente ia continuar fazendo caixa. Aconteceu uma vez só na gestora, da gente realmente ficar com 33 de caixa, né, que é o limite legal. Aí a gente queria fazer mais caixa. Não tinha como fazer mais caixa, a gente acabou comprando o fechamento de capital da CPFL, que era aquela OPA, né? Então, explicando aqui para o pessoal, quem não conhece, né? Quando você tem um fechamento de capital de uma empresa, o cara fica para pagar daqui a 2 meses, aí a ação vai corrigindo meio que CDI naquele período. Então a gente falou, vamos comprar CPFL, porque é um jeito de você ter mais CDI sem ter CDI. E não tem que fazer. E normalmente são as horas que os juros estão mais baixos. Então, isso que é um negócio que eu acho que é importante para a pessoa física. A gente não vê, quando a gente faz um caixa, a gente não espera um retorno desse caixa. O caixa, para a gente, é um estacionamento de dinheiro. É onde a gente guarda o dinheiro esperando a próxima crise. Então, em nenhum momento a gente vai ter caixa porque está 3,75, que eu vou ganhar dinheiro no caixa 3,75. Normalmente, quando a gente tem caixa, é quando o CDI está baixo, que automaticamente a bolsa já está bem acima, né, ou próximo do valor justo, e a gente já não tem mais o que fazer. E realmente o que acaba acontecendo, Camila, é isso que você falou, a gente vai concentrando em poucos ativos, porque o resto já foi chegando no valor justo, a gente foi fazendo caixa, e a hora que o fundo acaba ficando mais concentrado em menos empresas. E normalmente quando está tudo de graça, é quando a gente vai para próximo do nosso limite, né? A gente tem um limite lá interno da gestora, que é até 14 empresas no portfólio. Então, a gente é muito chato com a quantidade de empresas que a gente vai investir, exatamente porque eu quero pegar as melhores e as mais descontadas, né? Fazer um mix bacana disso. Então, a gente se obriga a ter um portfólio mais concentrado por causa disso. E aí, normalmente, vai ser a hora que a gente vai ter menos empresas no portfólio e pode chegar até 33 de caixa e não ter o que fazer. E vai ser a hora que a maioria das pessoas vai querer investir. Então, realmente é complicado. Acho que não deve ser muito diferente com vocês, mas é engraçado porque são os momentos que são os piores dias da gestora quando está nessa euforia. É exatamente igual, Roberto. A gente faz a mesma escolha, as mesmas escolhas que você. Caixa, e depois do caixa,
é isso. A gente sempre prefere concentrar, mesmo ficar com tamanhos um pouco maiores até do que, mas onde a gente confia, do que conhece muito bem, está há muitos anos, do que começar a diversificar ou comprar coisas em áreas que a gente já não tem a segurança que a gente considera necessário. Então, eu queria entender, mas eu imaginei até pelo perfil de vocês, mas vocês fazem a mesma escolha do trade-off que a gente faz, a gente também concentra. No número de posições a gente não tem esse limite rígido, mas é muito parecido, porque a gente fica ali de 8 a 15 e tal, mas não é um hard que nem vocês, mas acho que a gente tem um número de posições também próximo. É interessante observar que os fundos são... Desculpa, Roberto, que os fundos são bem parecidos no seu DNA, na sua estratégia, mas tem posições completamente diferentes quando você olha a carteira dos fundos. Isso é bem legal. E aí, se o Roberto quiser fazer a pergunta dele para o Camilo... Eu vou. Eu queria saber como é que foi, né? Como você tem uma filosofia muito semelhante à nossa, eu queria que você contasse algumas anedotas da época do Growth, Tech, como é que foi para vocês esse momento, vamos dizer, 2019 até, final de 21, quando realmente foi sacramentado aí, ou enterrado todo esse negócio de lucro não existe mais, geração de caixa é coisa de dinossauro. Como que foi para vocês? E se tiver alguma história interessante da época, sempre é bacana escutar. Legal. Então, eu vou contar um pouco em geral, assim, a gente, né, acho que todo mundo que é gestor, é um pouco da personalidade, você tem que ser alguém que tem um bom nível de confiança em você, sem ser, obviamente, arrogante, cabeçudo, mas tem que ter um bom nível de confiança para você fazer. Então, assim, eu sou uma pessoa, sou confiante e tal em mim, mas eu acho que felizmente por isso eu sobrevivi, mas porque além da gente ter essa questão do velho, eu sou um outsider, eu era um outsider, né? Eu não sou, minha base não é mercado financeiro, meu início de carreira, né? Eu trabalhei 8 anos em consultoria, tudo. E tinha algumas coisas, então, eu vim com, vamos dizer assim, não, o mercado ele tem, todo lugar tem, mas o mercado tem um pouco desse, não sei se é corporativismo a palavra, mas ouvi mais quem já é de dentro, então eu era um estrangeiro por muitos anos no mercado, e além de ser um estrangeiro, eu tinha essas ideias, que são muito parecidas com as de vocês, mas eram com ideias muito minoritárias, num certo sentido, por uma boa fase do tempo. A ideia de chamar isso de investimento de valor, porque o que era entendido por investimento de valor é uma outra forma de investir, que eu não estou dizendo que é ruim, tá? Não é necessariamente uma crítica, acho que vai ter gente que vai fazer muito bem, só que eu acho que é uma outra ideia, uma outra lógica de investimento. E dentro do que eu entendo como investimento de valor, eu falava assim, caramba, mas tem uma série de empresas aqui que eu acho que elas são seguras pra caramba, mas assim... E aí, até nas conversas com alocadores, ou mesmo com outras gestoras, a reação era sempre até um pouco engraçada, porque acho que o pessoal, vamos dizer, não achava muito sensato, mas eu falava, por exemplo, o seguinte, olha, eu acho empresa de commodity potencialmente, em determinados momentos, óbvio, mas como todas as empresas, muito bons investimentos de valor. E o pessoal sempre tinha uma série de reações de volatilidade, mas tem uma pergunta que eu fiz, Roberto, para todas as vezes, que no passado, pelo menos, eu consegui um empate no xadrez, de não terminar a reunião com o pessoal achando que não fazia sentido nenhum, que eu perguntava o seguinte, olha, pergunta até hoje, mas hoje com a queda aí dos negócios, acho que já tem uma interpretação um pouco diferente. Eu perguntava o seguinte, olha, você tem dois negócios. Você tem tudo para avaliar numa empresa. O nosso negócio é avaliar uma empresa. Aí tem uma empresa que você tem tudo que avaliar, mais o poder da marca. E outra empresa que você tem tudo para avaliar, mas não precisa avaliar um poder de marca. O que é mais fácil de avaliar? Por lógica, né? Aí o pessoal dava aquela diminuída um pouco e talvez ia para dentro da conversa. Acho que hoje a gente tem... as conversas mudaram bastante, felizmente, né, como vocês e algumas poucas gestoras, a gente acabou tendo performances consistentes ao longo desse período, mas é engraçado, porque você tem uma indústria que foi toda treinada para pensar de uma determinada maneira. Então, antes, a pergunta era tipo assim, pô, me explica por que você faz esse negócio esquisito. Agora, as perguntas, eu não vou dar nome, mas basicamente é muito consistente. Pode pensar todos os grandes alocadores, aí um dia a gente conversa, mas assim, agora a pergunta, em vez de ser por que você faz esse negócio esquisito, pô, mas me explica aí, cara, como é que esse negócio esquisito que você faz aí deu certo? Porque, na verdade, o pessoal tem muita gente que não, assim,
Eu entendo, foi muito treinado num jeito, viu um mundo, e aí a gente fala muito pouco de macro, porque não é um macro, mas tem um fenômeno que é nos últimos 40 anos no mundo, o juro caiu até pouco tempo atrás. Você teve uma tendência de queda de juro no mundo muito grande, e uma determinada forma de investir, que tem seus méritos, outro jeito, mas é muito beneficiada por queda de juros, né? Empresas que têm fluxo de caixa longo, que são boas empresas, mas que ficam ali meio que reinvestindo, compondo. Se o juro está caindo, naturalmente essas empresas têm um benefício bastante pronunciado. E como a gente está falando de décadas, claro que tem blips, quedas, subidas, mas que direcionalmente o juro foi numa direção no mundo inteiro, eu acho que de certa forma as pessoas meio que confundiram uma questão que era conjuntural de décadas, mas conjuntural, porque o juro não pode cair para sempre, com uma estratégia de investimento que é necessariamente vencedora do ponto de vista estrutural. Então, hoje a gente tem tido bastante essas discussões, eu acho que talvez o que mudou foi talvez o grau de credibilidade que o pessoal dá para ouvir e fazer essa discussão com a gente. Boa, fantástico. Quer falar mais alguma coisa, Roberto? Ficou mudo agora, pelo menos eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Só eu que não estou ouvindo? Ele tava com o fone fechado aqui. Ele tá mandando esperar ali. Agora vocês estão me ouvindo? Boa. Sim. Show de bola. Tá bom. Acabou a bateria do AirPod. Eu já chegou, Camilo, um investidor que chamou eu e o Otávio de dinossauros. Falou que a gente tinha que mandar isso, obviamente, né? Pré-2021. Que a gente tinha que mandar embora todos os analistas, contratar todo moleque de 20, 25 anos, tech e tal. Falou, cara, a gente sabe exatamente o que o Me Enjoei da vida faz. Eu só não acredito. Não é que eu não sei. Eu ainda, principalmente eu, Roberto, eu adoro tecnologia e tal, né? Eu que toco toda essa parte da gestora. Só não acredito. E é o que você falou, não tem jeito certo e errado. Tem muito cara de venture capital que sabe fazer isso muito bem feito, mas fazer isso em public equity eu acho muito arriscado. E realmente, você teve uns juros para baixo por muitos e muitos anos. Você chegou, Camilo, tem um livro que eu recomendo, esse daí deu uma tranquilidade ímpar nessa época para a gente, que é um livro que chama This Time is Different. Eu não sei se você já leu esse livro. Eu não li, mas já me falaram, falando das repetições, né, do tempo. Cara, são 800 anos de história que o cara vai mostrando cada história, então, né, ele te contextualiza como é que estava na época, então tem as tulipas, aí tem obviamente a 2001, todas as bolhas, mas bolhas assim de, sei lá, séculos atrás que a gente não tinha ideia. E aí o cara mostra como que na época todo mundo tá meio que hipnotizado e que this time is different, então agora é diferente, agora o lucro não importa mais, e parará. E você olhava, cara, era igualzinho o que estava acontecendo, Então, dá muita tranquilidade. E graças a Deus, a matemática, ela pode demorar, mas ela é infalível. Uma hora, a realidade bate, entendeu? Sem dúvida. Boa, gente. Excelente, cara. Eu ficaria aqui com vocês até o jogo do Vasco, 6h30, que o Vasco vai sapecar o Grêmio, estou até com pena, mas foi um grande prazer. Eu queria que vocês falassem agora no final, para a gente já entrar com o Sérgio Gaspar da Alten, o Roberto e o Camilo, uma ação para 2024. Como eu falei, a gente sempre faz essa brincadeira aqui, uma ação para o ano seguinte, vocês acham baratas. Se vocês quiserem participar, vai ser um prazer. Fala aí, Roberto. Pô, mas eu comecei tudo, o Camilo não começou nenhuma das... Ele sempre terminava falando que é parecido comigo. Vamos lá então, Camilo. Pô, o juiz aqui aceitou a tréplica dele. Vamos lá, Camilo. Boa, tá bom. Bom, falar uma empresa, falar uma que a gente tem há alguns anos e a gente sabe que está falando com públicos variados aqui, mas, claro, muitos investidores, pessoas físicas que acompanham aqui o Dica de hoje, a carteira Z. Então, falar uma empresa que eu entendo que ela dá para ser compreendida bem, ela tem dentro das possibilidades uma maneira conservadora de investir e que, assim, aquele negócio, o preço de ação,
Pode acontecer o que for, eu não tenho a menor ideia do que acontecer com o preço da ação no ano que vem, mas que a gente acha bastante barata e ela deve ter alguns benefícios. Aí eu vi também os vídeos do Daniel falando também muito sobre o momento, a melhoria da disponibilidade de renda, tudo aqui no Brasil, que é o ABC, o Banco ABC. Ele é um banco que negocia bem abaixo do valor de livro, né, do book value dele, então você compra ele com 20% de desconto ali do valor do livro, até um pouco mais. Ele tem um retorno, né, sobre o capital ali na faixa já dos 15%, 16% aí nos últimos trimestres, ou seja, se você comprar um negócio com 16% de retorno a 0,8% do livro, é 20% de retorno sobre o seu investimento. O banco conservador, ele se beneficia, né, se de fato a gente tivesse aumento da disponibilidade de renda, e aqui também eu não tenho capacidade de fazer previsões, mas se tiver, naturalmente isso impacta diminui a inadimplência das pessoas físicas, que no caso do ABC não é uma coisa tão relevante, porque ele é um banco, né, voltado para empresas, mas naturalmente ele também melhora a performance das empresas, o que diminui a inadimplência, então aumenta a tomada de crédito e diminui a inadimplência. Então, o ABC é uma das nossas posições, inclusive a gente está com 3 bancos hoje no portfólio, em termos de setor é uma exposição importante que a gente tem, e como a gente sempre gosta de ser um pouquinho diferente, fico com o ABC aqui de recomendação, mas não vou deixar de dizer que a gente tem também Bradesco e Banrisul no portfólio, já sei que já vai ter reações aí diferentes com esses nomes, mas é o nosso estilo de investir. Roberto, a bola é tua. Vou falar uma que a gente investiu recentemente, né? Agora já é uma posição mais consolidada no portfólio, que é o Grupo Mateus, né? A gente não investiu na época do IPO, né? A gente nem olha empresa no IPO, porque normalmente não dá tempo de analisar com a profundidade que a gente quer. Mas um pouco depois, 6 meses, 1 ano depois que veio o IPO, aí, que nem todos os IPOs, ou 90% dos IPOs, a ação derreteu, e a gente estava vendo que o cara continuava entregando, o ROIC nas lojas muito bom, o cara está conseguindo crescer, né, com a própria geração de caixa, então o cara não para de crescer, ele está dominando lá o Nordeste de um jeito impressionante, já dominou e cada vez está dominando mais. Então a gente não é fã de supermercado como um todo, tá? O setor de supermercado. Mas é que realmente ele tem uma visão diferente, está entre cidades para dominar e não cabe um segundo player. Então a gente gosta, acho o cara muito bom, muito consciente. O CFO agora, né, que a gente já conhecia, também que está lá mais ou menos 1 ano, também a gente gosta bastante. Então vamos dizer, supermercado, mas ele tem um diferencial por ser muito focado no Nordeste e dominar lá. E tem diversos estados que ele está começando, então ele já colocou o CD, né, que é onde ele tem o benefício fiscal em cima do CD dele, e aí só que ele ainda está com muito pouca loja, então você ainda tem lojas, né, ou operações com margem muito ruim, e mesmo assim ele está com múltiplo de lucro muito baixo. Então é muito prazeroso você investir num negócio que você fala, pô, o cara está investindo para caramba, crescendo, a gente sabe, né, que tem muita loja em maturação, muito CD que não está, obviamente, sendo 100% aproveitado, e mesmo assim a empresa está gerando muito caixa, está tendo muito lucro, e eu estou conseguindo comprar com múltiplo muito baixo. E a gente acredita que, fora o crescimento futuro dele, que a gente projeta, né, no nosso modelo, é muito baixo esse crescimento. Se eu colocar esse crescimento que eu realmente acho que pode acontecer com ele, a ação vira explosiva. Então eu acho que vai ser que nem uma Vulcabras para a gente, que a gente comprou achando que valia X, hoje em dia a gente acha que vale 2x e a ação não para de subir, e o nosso target, graças a Deus, não para de subir, né? O preço justo não para de subir. Acho que tem grande chance de acontecer isso com o Grupo Mateus também. O Camilo não falou, mas eu vou complementar para você, Camilo. O que eu e o Camilo estamos falando não é recomendação de compra de ação. A gente não garante se você comprar ação e perder dinheiro depois. A gente não tem nada a ver com isso. A gente está falando do que tem no portfólio. Se quiser comprar essas ações, invista através da Guepardo ou através também do Charles. Já te salvando aí de uma multa da CVM no futuro, Camilo. Obrigado. Não, é interessante falar sobre isso porque o gestor está falando aqui alguma ação que ele pode achar boa hoje, mas pode vender mês que vem, pode rebalancear, enfim, não é nenhuma recomendação. A gente sempre fala isso, é legal para brincadeira, para entender o racional da gestão, mas é longe de ser uma recomendação sempre falar para a galera isso aí. Beleza? Então, gente, palavras finais do Roberto e do Camilo. Mais uma vez, vou deixar o Camilo começar aqui nessas palavras finais. Aliás, né, vou deixar agora o Camilo de novo começar
nas palavras finais, agradecendo mais uma vez a prestatividade, assim que a gente chamou, já aceitou o convite aí para esse nosso evento de 2023/24, né, Cabelo? Não, perfeito. Obrigado. E onde o pessoal pode encontrar Charles River, né? Por favor. Perfeito. Eu agradeço o convite, seu convite, Zatar, Daniel aqui, o Roberto, que também fez parte aqui do painel. Obrigado aí pelo convite, pela presença, e dizer que, sim, parabenizar o trabalho que vocês fazem de educação financeira. A gente está muito no início dessa jornada e vocês contribuem muito aí. Eu acompanho os canais de vocês, de verdade, então eu sigo aqui, eu sigo Carteira Z, sigo os vídeos do Daniel, vejo, eu gosto de entender, naturalmente é direcionado para um outro público, mas é um material de qualidade, e eu acho importante como vocês tentam esclarecer para as pessoas os erros. Eu sei que vocês falam algumas coisas explicitamente, outras vocês não falam explicitamente que são erros, mas implicitamente eu estou entendendo que vocês estão tentando melhorar a maneira que as pessoas investem. Então, parabéns aí pelo trabalho, obrigado pelo convite, agradeço aí a todos também que estão acompanhando a gente, aos nossos investidores aí pela confiança. Se outras pessoas que estão acompanhando quiserem investir com a gente aqui, vai ser um prazer, uma alegria ter vocês como os investidores. A gente está em diversas plataformas, no nosso site, nas nossas redes sociais, vocês podem ver lá, a gente pode investir diretamente com a gente também, pelo nosso site, entra lá, rapidinho, cria conta, investe, ou também através de diversas plataformas. Boa, Roberto. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Ele tinha até a festa da filha dele na escola, então, poxa, obrigado mais uma vez, cara. Privilégio. Essa não, era a peça de teatro dela e foi um sucesso. Sucesso. Prepara que vocês vão ver a próxima grande atriz brasileira aí. Tudo bem que ela ainda tem 9 anos. Muito bom. Obrigado, né, Rafael? Viu o quanto você me ajudou aí para conseguir ajeitar o horário. Realmente foi importante. Eu queria muito participar, mas estava com esse entrave, graças a Deus deu tudo certo. Obrigado pelo convite, né? Gostei, eu não conhecia, né? Nunca tinha falado com ninguém da Charles River. Foi muito prazer aí conversar com o Camilo também. Vocês, o Nigri e o Zatar, eu já tinha conversado no passado. Acho que é importante, né, o pessoal entender muito a filosofia e realmente disponibilizar um valor que não vai olhar no longo prazo, que realmente tem uma visão de, é um investimento para ser aposentadoria. A gente está nas principais plataformas também, acho que praticamente todas, acho que, se não me engano, 21 plataformas. Conseguem também investir diretamente com a gente, obviamente aí você tem uma proximidade maior com a própria gestora. A gente tem, né, no nosso Instagram, Guepardo_investimentos, a gente acaba colocando bastante coisa, as cartas também quando saem, ou alguns podcasts que eu, o Otávio, né, que é o gestor, fazemos, a gente coloca lá alguns cortes também, sempre nessa visão de tentar doutrinar a pessoa física, de tentar mostrar como é que tem que ser olhado no fundo, como é que tem que ser olhado no fundo valor. Então, o que a gente puder ajudar vocês, no final, quase um pro bono que a gente está fazendo para poder ajudar o máximo possível a pessoa física para entender a importância do investimento, a importância da multiplicação do capital, a importância dos juros compostos, e não ir na diquinha do amigo. Realmente, investimento não tem que ser um negócio divertido. É isso, né? Teve alguém até que fez uma crítica aí nos comentários, né, falando que não é para ser um negócio divertido. Eu sei que o pessoal quer coisas bacanas, é chato investir, mas no final você está mexendo com o seu dinheiro, o dinheiro da tua família. Então tem que ser, não é um negócio bacana para ficar contando churrasco para os amigos, entendeu? E é assim que ganha dinheiro de verdade, quietinho, na sua. Por isso, até uma das coisas que eu acho que deve ter sido um sucesso da Charles é por vocês serem também um outsider, um pouco parecido com a gente, né? Ninguém da gestora da Guepardo veio de grandes bancos ou de outros fundos grandes, né? Eu praticamente comecei minha carreira na Guepardo. O Otávio também começou com 21 anos o clube, então nunca tinha trabalhado em nenhum outro lugar. Eu acho que talvez ser um outsider nessas horas ajuda, que você não fica no corporativismo, entendeu?